No século XIX, a América do Sul era um tabuleiro de ambições. 2 bandeiras, 2 destinos, Brasil e Paraguai. O que separava esses países? Apenas fronteiras? Ou algo mais profundo, mais perigoso? O silêncio dos mapas escondia uma tensão prestes a explodir. O que estava por trás dessas cores e símbolos? O que movia essas nações rumo ao conflito? O mapa do Rio da Prata revela mais do que territórios. Mostra interesses, rivalidades, sonhos de grandeza. Quem controlaria essas terras? Quem ditaria as regras do jogo? Cada linha desenhada era uma promessa de disputa. O passado já anunciava o futuro. A guerra era inevitável. O mapa da América do Sul se expande diante dos olhos. O Paraguai pequeno, cercado, mas ousado. Porque um país sem saída para o mar desafiaria gigantes? O que fazia Solano Lopes acreditar que poderia mudar o destino de sua nação? O tempo corria. A tensão aumentava. O continente respirava a expectativa. No coração do continente, o Paraguai era comandado por Francisco Solano Lopes, figura polêmica, ambiciosa. Enquanto Brasil, Argentina e Uruguai se dividiam em disputas políticas, Lopes sonhava alto, queria transformar o Paraguai em potência regional. Mas até onde iria sua ousadia? Quem seriam seus aliados? Quem seriam seus inimigos? O mapa do Brasil, imenso, esconde interesses ocultos. O que realmente movia as oligarquias do Rio de Janeiro e de Buenos Aires? Soberania ou lucro? E o capital britânico, sempre à espreita, pronto para lucrar com o sangue latino-americano. Quem realmente ganharia com a guerra? Por trás das bandeiras, discursos e promessas, estavam os verdadeiros donos do poder. O capital estrangeiro, as elites locais, todos prontos para sacrificar milhares em nome de interesses próprios. O povo? Apenas peões em um jogo cruel. Quem se importava com suas vidas? Antes da guerra, as fronteiras eram frágeis, desenhadas por mãos distantes. O mapa político mudava ao sabor das alianças e traições. O Paraguai, cercado, buscava sobreviver. Mas até quando? O que aconteceria quando as armas falassem mais alto que as palavras? Metade do século XIX. O Brasil era um império escravocrata. Milhões em cativeiro. O Paraguai, ao contrário, acelerava sua industrialização. Ferrovias, fábricas, canhões próprios. Um país pequeno, mas ousado. Isso assustava os vizinhos. Por quê? O medo do exemplo? O medo da mudança? A Argentina lutava para se unir, marcada por guerras civis. O Uruguai, recém-independente, era palco de disputas entre blancos e colorados, cada um apoiado por potências externas. E a Inglaterra observava, pronta para garantir seus interesses, abrir os rios ao comércio, enfraquecer qualquer projeto autônomo. Quem realmente mandava no destino da região? O Paraguai, antes da guerra, era símbolo de independência. Ruas, escolas, fábricas, um exército moderno, um país que buscava autonomia, que queria decidir seu próprio caminho. Mas a liberdade tem preço, e os vizinhos estavam dispostos a cobrá-lo. Sob José Gaspar Rodrigues de Francia e Carlos Antônio Lopes, o Paraguai se manteve isolado, mas forte. Escolas, fábricas, exército moderno, menos dependência de potências estrangeiras. Francisco Solano Lopes herdou esse projeto, e também inimigos poderosos. O que faria diante de tanta pressão? As fronteiras eram disputadas, cada centímetro motivo de tensão. O clima era de desconfiança, de medo. Quem daria o primeiro passo rumo ao abismo? O que separava a paz da guerra? Apenas uma decisão, um movimento em falso. O estopim estava próximo. Conflitos internos no Uruguai arrastaram Brasil e Argentina para o jogo. O Paraguai, tentando se impor, seria tragado por uma guerra que mudaria para sempre a história da América Latina. Quem sobreviveria? Quem contaria essa história? Ato 2. O estopim. Invasões e declarações. O que levou o continente à beira do abismo? 1864.
O Brasil intervém no Uruguai, apoiando os colorados contra os blancos, aliados de Solano Lopes. Para o Paraguai, isso era ameaça direta. Se o Império tomasse Montevidéu, o cerco estaria completo. O isolamento paraguaio seria total. O medo crescia. Lopes não esperou. Em novembro, ordenou a captura do navio brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai. Era o primeiro golpe. Logo depois, declarou guerra ao Brasil. E não parou. Em dezembro, tropas paraguaias invadiram Mato Grosso. Guarnições destruídas, cidades ocupadas, comunicações cortadas. O Império em choque. Pela primeira vez desde a independência, um exército estrangeiro invadia o Brasil. Mas Lopes queria mais. Para ajudar o Uruguai, precisava atravessar a Argentina. O governo de Buenos Aires negou passagem. O que fez o Paraguai? Invadiu Corrientes, em abril de 1865. A crise virou guerra continental. O continente incendiava. As bandeiras tremulavam. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, cada um com seus interesses, prontos para o confronto. 1º de maio de 1865. Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança. Cláusulas secretas. O objetivo: destruir o Paraguai, derrubar Solano Lopes, dividir terras. A guerra não seria curta, seria uma carnificina sem precedentes na América do Sul. O impacto era devastador. O povo pobre arrastado para o fronte. No Brasil, milhares de escravizados alistados como voluntários da pátria, com promessa de liberdade que quase nunca se cumpria. No Paraguai, homens, mulheres e crianças convocados. Uma nação inteira sacrificada. O continente estava em chamas. O Paraguai, pequeno e ousado, acreditava poder enfrentar 3 gigantes. Mas o preço? Rios de sangue. O próximo capítulo seria escrito nas batalhas mais brutais do Hemisfério Sul. O suspense pairava. O destino da América do Sul estava selado. O que restaria depois? Quem sobreviveria à guerra? O ato seguinte revelaria a face mais cruel do conflito. Prepare-se. O inferno estava só começando. O próximo capítulo da guerra seria escrito nas batalhas mais brutais já vistas no Hemisfério Sul. Ato 3. O inferno da guerra começa. O som dos canhões ecoa. O medo se espalha. Quem sobreviverá? Maio de 1866. O Rio Paraná vira palco de horror. Canoa, barcaça, navio de guerra. Milhares de soldados avançam. A ordem é clara: invadir o Paraguai, derrubar Solano Lopes, marchar até Assunção. Mas o que encontram? Resistência feroz. Paraguaios lutam com tudo. O avanço se transforma em pesadelo. Os mapas mostram o caminho da destruição. Cada ponto, uma batalha. Cada linha, uma esperança perdida. O solo paraguaio se torna campo de morte. O que move esses homens? Glória, sobrevivência ou apenas a ordem de matar? 24 de maio de 1866. Tuiuti. A maior batalha da América do Sul. Mais de 60.000 homens se enfrentam em pântano e lama, sob sol escaldante. De um lado, brasileiros, argentinos, uruguaios. Do outro, camponeses paraguaios, mal armados, mas dispostos a morrer. Quem tem coragem de recuar? Quem ousa avançar? O campo vira cemitério. Fumaça, corpos, silêncio interrompido por gritos. A vitória da Tríplice Aliança não traz paz. Só mais sangue. O que restou de Tuiuti? Apenas dor. Canhões disparam sem cessar. Cavalarias se chocam. Fileiras inteiras somem em minutos. O Paraguai perde quase metade de seus combatentes, mas ninguém recua. A guerra exige mais, sempre mais. Fortificações, trincheiras, terra arrasada. O inimigo está em todo lugar. O medo é constante. O tempo não passa. O que mantém esses soldados de pé? Setembro de 1866. Curupaiti. Lopes ordena trincheiras à beira do rio. Os aliados atacam, confiantes, mas são surpreendidos. Canhões paraguaios disparam sem parar. Em um dia, 5.000 mortos ou feridos da Tríplice Aliança. O Brasil fica em choque. O Império descobre: essa guerra não será rápida, será cruel. O sofrimento dos soldados é insuportável.
Fome, doença, medo. Quem pensa em glória diante da morte? Para os combatentes, a guerra é um pesadelo sem fim. Fome corrói os corpos. Cólera e varíola se espalham. Soldados marcham sem botas, vestem farrapos, comem carne podre. No Brasil, escravizados lutam por liberdade que quase nunca chega. Uma guerra dos pobres para defender os interesses das elites. Quem lucra com tanto sofrimento? O desgaste é total. O tempo se arrasta. O que resta ao Paraguai? Resistir ou desaparecer? De 1866 a 1868, batalhas menores, emboscadas, avanços lentos. Cada vitória custa milhares de vidas. Cada derrota aproxima o país do abismo. O que mais pode ser perdido? A paisagem se cobre de fumaça e fogo. O clímax se aproxima. O que ainda pode piorar? Os campos da América do Sul estão cobertos de cadáveres. O sangue dos pobres escorre em nome dos poderosos. Mas o pior ainda está por vir. A guerra entra em sua fase mais brutal. A destruição total do Paraguai. 1868. O Paraguai já não era o mesmo. O que restava de cidades eram ruínas, plantações queimadas, milhares de mortos. O povo enfrentava um novo inimigo: a fome. Como sobreviver quando tudo foi destruído? O exército brasileiro, sob o comando do Duque de Caxias, muda de estratégia. Navios encouraçados rompem Humaitá, o maior bastião do Paraguai. Vitória decisiva para a Tríplice Aliança. Lopes, cada vez mais isolado, vê o cerco se fechar. O que restava ao Paraguai? O exército aliado avança rumo a Assunção. Nada escapa. Vilarejos incendiados, lavouras destruídas, famílias dispersas. A população civil paga o preço. Quem pode fugir, foge. Quem fica, sofre. No fim de 1868, começa a dezembrada. Batalhas sangrentas abrem caminho até a capital. Assunção cai em janeiro de 1869. Lopes não se rende. Retira-se para o interior, arrastando o que resta do exército e do povo. Uma marcha de destruição e morte começa. Até onde resistir? Homens já não bastam. Crianças, idosos, mulheres, todos são convocados. Soldados brasileiros relatam enfrentar meninos de 12 anos, armados com lanças improvisadas. É massacre, é genocídio. Até quando? Antes da guerra, o Paraguai tinha 500 mil de habitantes. Ao final, restam pouco mais de 200 mil. O maior desastre demográfico da América do Sul. Quem sobreviveu para contar? Em 1º de março de 1870, às margens do rio Aquidabã, Lopes é cercado. Ferido, recusa-se a se render. Suas últimas palavras ecoam: "Muero com mi pátria. Morro com minha pátria." Ali termina a guerra. O sofrimento não. O Paraguai está em ruínas. Economia destruída, população dizimada, independência ferida para sempre. Enquanto as chamas consomem um povo inteiro, os vencedores dividem os lucros. Quem realmente venceu essa guerra? O que restou foi silêncio, dor e um país devastado. O preço da ambição, da guerra e do poder. O Paraguai nunca mais seria o mesmo. E assim termina o ato mais trágico da história sul-americana. Mas as consequências ainda ecoam. O que aprendemos com tamanha destruição? 1870. A guerra termina. O Paraguai está em cinzas. Mais de 500 mil de pessoas antes do conflito. Restam pouco mais de 200 mil. Mulheres, crianças, idosos. Uma nação mutilada. Ruínas por todos os lados. O que restou da esperança? O país perde terras para o Brasil e a Argentina. Indústrias destruídas. A economia reduzida à agricultura de subsistência. Dependência externa. O sonho de autonomia esmagado sob as botas da Tríplice Aliança. O Paraguai sobrevive, mas a que custo? E o Brasil? Sai vitorioso, mas endividado com bancos ingleses. O exército, fortalecido, vira força política. Sementes da queda da monarquia são plantadas. E os escravizados lutaram como voluntários, prometeram-lhes liberdade. Receberam mentiras. A escravidão continuaria por mais de 18 anos.
Vitória ou tragédia? Argentina consolida sua unidade territorial. O Uruguai segue como campo de disputa das oligarquias. Nenhum deles pagou o preço do Paraguai. Quem realmente venceu essa guerra? E o papel do imperialismo? Enquanto latino-americanos morriam, bancos e comerciantes britânicos enriqueciam. Navios ingleses controlavam os rios. Empréstimos de guerra endividaram Brasil e Argentina. O sangue regou os lucros de uma potência estrangeira. Qual o legado? A Guerra do Paraguai não foi só um conflito militar. Mudou o continente. Mostrou a resistência de um povo pequeno. Revelou a brutalidade das elites. Expôs a lógica perversa do imperialismo. Um país destruído para que outros se afirmassem como impérios. O que restou? Ruínas, silêncio, dor. Mas também lições. A história do Brasil não é feita só de guerras externas. Dentro das fronteiras, escravizados e indígenas continuaram a lutar por liberdade. Nas florestas e montanhas, crescia o quilombo dos Palmares. Resistência viva. No próximo episódio, conheça Zumbi e todos que ousaram desafiar o poder da escravidão. Inscreva-se e continue essa jornada pela verdadeira história do Brasil.